Universo épico no ar, e no programa de hoje tem quadrinhos, e quem vai bater esse papo com a gente é a Beatriz, mais conhecida como Didi Mamusca. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Hoje ela vai falar sobre um novo projeto, né? Então conta um pouquinho pra gente aí dessa novidade. Bom, o novo projeto que eu trouxe pra vocês hoje, ele se chama Alice Falava Outra Língua. É uma história em quadrinhos que foi financiada pelo Catarse. É um projeto inteiro colorido, que ele foi feito de uma adaptação de um evento artístico que se chama Inktober. O Inktober ele é um evento durante o mês de outubro, que cada dia do mês de outubro você tem que fazer um desenho. E eu fiz cada dia uma página. Então, outubro do ano passado, você já começou a trabalhar nessa obra. Então, eu roubo um pouquinho, porque eu começo o Inktober no dia 15 de setembro, porque não dá tempo de eu fazer uma página por dia. Aí eu já começo o Inktober com metade do trabalho pronto. E lá naquela época, você já faz todo o roteiro? Como é que é esse projeto? Eu sou um pouco lobo solitário, então eu acabo fazendo tudo sozinha. O projeto gráfico, quem me ajuda muito é o Caio, que é um colega. E tem o pessoal que faz a revisão ortográfica. No livro da Alice eu tive que chamar um colega meu que está fazendo psicologia. Ele me ajudou a fazer o pós-fácil do livro. Uhum. Mas, no geral, a equipe sou eu. Mas eu queria entender, você quando se propõe a fazer, então, em outubro, esse projeto, você já vai com uma ideia fechada ou essa ideia ela vai se desenrolando e ela vai tomando forma e chega num final, né? Então, a história da Alice ela foi um pouco incomum. Porque todo o trabalho que eu faço, eu sempre faço uma pesquisa bem grande antes. E o trabalho da Alice eu fiz meio que no tapa. Justamente porque tinha esse prazo tão curto. Mas, como ele fala de uma coisa que eu vivi, eu acabei não fazendo uma pesquisa muito extensa. Foi mais organizar as páginas e produzir. Então fala pra gente, né? Alice, quem é a Alice e por que ela tá tão relacionada com você? Então, a Alice ela é uma criança de uns 7 ou 8 anos. E ela fala outra língua. Então, como que eu fiz isso no quadrinho? Os balões de fala da Alice, eles têm uma fonte, que são as letrinhas muito específicas, são fontes de desenhos, então você não consegue entender o que ela está falando. A Alice, ela se relaciona tanto comigo porque eu dei aula para criança e para bebês durante algum tempo. E eu sentia que as crianças não eram ouvidas. A gente não está aqui para julgar pai nenhum, também não estamos aqui para julgar mãe nenhuma, mas assim, quando você tem filhos, você precisa ter diálogo com eles. E todas as minhas aulas eu sempre começava perguntando como foi a semana, se tem tarefa, se está tudo bem na escola, como é que está a família. E quando eu parei para reparar, todas as crianças da escola vinham para minha sala, inclusive as que não eram meus alunos. Porque eu chegava cedo, por conta de trânsito e outras coisas. E eles ficavam lá comigo e a gente conversava sobre coisas igual adultos normais e crianças normais. E às vezes eu sinto que isso falta um pouco. Tiveram alguns casos que me marcaram um pouco. Então, por exemplo, teve um aluno que queria me contar alguma coisa em uma semana e não deu tempo. E na semana seguinte eu perguntei pra ele o que ele queria me contar. E ele ficou muito feliz porque eu lembrei. E eu fiquei um pouco feliz comigo mesmo por ter lembrado e um pouco chateado, porque essa felicidade não é pra ser uma coisa tão extrema assim. Teve outro menino que ele costumava conversar comigo e sempre que eu parava pra atender algum aluno, ele parava de falar. Porque eu ensino artes e era uma escola específica pra artes, não era uma escola regular, a gente tinha esse espaço. E quando você é professor, você acaba multitarefando. Então, se eu estava atendendo uma criança, eu ouvia o que os outros estavam falando. E quando ele parava de falar, eu sempre falava, pode continuar, eu estou ouvindo. E ele ficava muito feliz. E eu ficava feliz porque eu conseguia ouvir, e eu ficava muito triste por conta dessa falta. Bom, a Alice ela veio pensando em todos esses alunos que eu tive. Ela é uma criança que ela não tem diálogo. Por isso que me marca tanto. E ela passa por uma situação bem difícil na história. A Alice passa. A história da Alice ela é uma história sobre abuso infantil. Não tem jeito bonito de falar isso. Então ela conta a história de uma menina que fala outra língua, não tem diálogo com os pais e ela sofre um abuso. E no momento em que ela sofre um abuso, ela tem que contar isso pra alguém e ela não consegue, porque os pais não entendem o que ela fala. Nisso a Alice foge, ela encontra uma pessoa que consegue escutar o que ela fala, que é um adulto que entende línguas de crianças. Cada criança que fala outra língua no livro, ele tem uma fonte própria. Então eu fui pegando fontes e eu usei elas para fazer os balões. E como tratar desse assunto que é tão delicado, né? Então, se você for ver o livro da Alice, quando eu comecei a soltar as primeiras páginas, todo mundo falou, que bonitinho, porque o meu traço ele é um pouco infantil. Só que para você trabalhar um assunto tão grave, você não pode jogar ele do nada. Você tem que começar a basear ele. Então, existem pequenos detalhes no livro da Alice que eles vão deixando as coisas um pouco mais tensas.
Então, na primeira página, tem a foto da Alice brincando, desenhando e afins. E no cantinho da página, tem alguns retratos de família. E ele mostra que a família dela brigou. Então, a família dela brigou, os pais se separaram, e é um detalhe desse tamanhinho. Nas demais páginas, a Alice ela tem vários adereços. Então, ela tem uma florzinha no cabelo, ela usa pulseirinhas. Conforme vão passando as páginas e vão acontecendo as coisas, ela vai perdendo cada um desses adereços. Até que chega um ponto que a mãe dela tira ela de casa e a mãe não percebe que ela tá de meia. Então, ela sai de casa de meia. Porque ela fala, eu ainda estou de meia, só que a mãe não entende. E puxa ela sai de meia. Quando a mãe coloca ela no carro, ela passa o cinto por uma caixa de várias coisas, e não na criança. Quando a mãe chega na casa do professor de piano, que é a pessoa que abusa dela, ela fala que ela não gosta daquela pessoa, só que a mãe não entende. Então, assim, esses pequenas fagulhas de coisas erradas você tem que ir jogando no meio do caminho. Teve gente que percebeu. Então, que já pegou na hora. Teve gente que... O que é mais engraçado é que algumas pessoas perceberam que a história era tensa, mas não sabiam por quê. Então, assim, nossa, tem alguma coisa errada. Nossa, tem alguma coisa errada, mas eles não sabiam o que era. E o que eu acho mais importante é que a parte que é mais pesada, ela é muito gráfica. Então, se você for ver o livro da Alice, a parte que o abuso acontece, eu fiz uma folha e eu amassei essa folha e eu joguei um borrão de vermelho e preto. Porque eu acho que justamente algumas coisas a gente não precisa mostrar, porque acaba sendo chocante demais. O livro da Alice, ele tem classificação indicativa para 14 anos. 14 anos. Não é à toa, porque não é um livro para qualquer tipo de criança. Você quer pegar ali um público mais infanto-juvenil, adulto? Na verdade, o livro da Alice ele foi feito para os pais. Eu fiz esse livro pensando para os pais. Mas ele é importante para os adolescentes também, porque justamente no final você tem um pós-fácil, que o meu amigo me ajudou a escrever, falando de cada tipo de abuso, como você identifica e como você procede a partir deles. Então tem o telefone do conselho tutelar, o que você deve falar quando você ligar, os 4 tipos de abuso. Ficou um pós-fácil bem legal, ele ficou bem rico. Não é só um entretenimento, tem ali uma reflexão, tem também um caminho, né? Eu acho que todo quadrinho acaba propondo uma reflexão e um caminho. Talvez alguns mais sérios do que outros, né? Falando de abuso infantil ou falando de, sei lá, futebol, né? Mas eles têm um caminho próprio. A Alice quer enveredar por um caminho um pouco mais complicado, que as pessoas não falam muito. Eu mesma fui descobrir que algumas coisas eram abuso, eu tinha 18 anos. Na minha época eu não sou tão velha, não se falava tanto isso. Acho que também foi um dos motivos pelo qual eu quis fazer esse livro. Eu percebi que as coisas estavam acontecendo de um jeito errado, eu já era muito velha. O que foi mais difícil? Ilustrar, roteirizar? Eu acho que fazer a página do meio foi a parte mais difícil, foi a pior página. Porque eu faço muito quadrinhos para lidar com os meus problemas. Então, a Alice foram coisas que aconteceram na minha infância que não aconteceu nada muito grave. Mas foram pequenas coisas que me incomodavam e eu não sabia por quê. Então eu acabei fazendo o livro da Alice. E fazer a página do meio foi, de longe, a pior página pra se fazer. Eu passei mal fazendo aquela página. E é tipo uma página dupla vermelha, assim. É só isso. É bem chocante, né? Bem tocante. Foi terrível. Foi muito ruim. Não desejo, mas eu fiz, pelo menos, tá lá. Didi, falando ainda sobre a obra, né, a parte para você concretizar, né, você fez aí um financiamento coletivo, né? Fiz. Como é que foi? Foi traumático. Já é o meu 3º financiamento coletivo, os 2 primeiros não deram certo. Então eu já fiz o financiamento da Alice com o pé muito atrás. Só que eu tinha uma base de leitores razoável. Quando eu lancei esse projeto, as pessoas começaram a me pedir. Eu falei, eu quero esse livro, eu preciso dessa história. Eu falei, bom, acho que agora vai. O que você acha que trouxe sucesso, né, para poder dar vida ao livro, né? Porque se você já tentou 2 vezes no financiamento, não conseguiu, foi a história ou foi o tempo que você conseguiu fazer uma fanbase? Então, eu tô agora com um público um pouquinho maior. Uma coisa que ajudou muito o meu trabalho a crescer foi justamente, é até uma coisa esquisita, porque foi disponibilizar tudo na internet. Então, é política da casa, o meu trabalho é gratuito na internet. A pessoa que compra o livro, ela vai comprar com algum bônus. Então, o livro da Alice foi publicado preto e branco. A versão impressa é colorida. O livro da Alice foi publicado com pós-fácil, com extras. A versão digital não tem isso. Mas disponibilizar na internet ajudou muito, porque quando você tem poucos leitores, você ter um material de graça facilita muito a situação, né? E eu acho que o que ajudou foi a publicação frequente, então todo dia, religiosamente, tinha uma página nova, e tratar de um tema tabu.
é muito difícil você ver alguma coisa, história em quadrinhos, falando disso. E falando disso, por exemplo, de um jeito central. Às vezes você até vê pinceladas ali, situações que acontecem, mas o tema do quadrinho era esse, falar sobre abuso infantil. É um tema fechado? Alice, a história dela você já contou, dá pra desmembrar essa história? A Alice, ela foi feita pra ser volume único. Não vai ter extras. Que, aliás, é um negócio bem engraçado, porque todos os meus quadrinhos têm easter eggs. Então é capaz que ela apareça em algum lugar, mas como extra. E daquele projeto que a gente conversou no Universo Épico já há algum tempo, né? Tem easter eggs? Da Princesa Passarinho tem. Tem? Tem. A Princesa Passarinho vai ser o próximo quadrinho que vai sair no Catarse. A gente já conversou sobre ele em um programa anterior. Isso. E agora eu tô buscando financiamento porque ele foi selecionado pra Comic Con. Então esse ano estamos indo pra Comic Con. Olha que legal. A Princesa Passarinho tem muitos easter eggs também. Todos eles têm. Inclusive então, da Alice. O pessoal que não viu, né, esse episódio do programa, conta um pouco da Princesa Passarinho, né? Ela vai estar remodelada nesse novo projeto ou vai ser basicamente aquela história que a gente já contou naquele programa? O miolo da Princesa Passarinho, que são as páginas e os quadrinhos, ele vai permanecer o mesmo. Tá. O que eu fiz foi, eu rebalonizei, então os balões eles são novos, adaptei pequenas coisas do texto e ele deve contar com alguns extras na versão impressa. Ele vai sair no Catarse, agora no dia 12 de agosto. Quem quiser ajudar, como é que faz? Se você abrir a página do Catarse e ver as recompensas que tem e selecionar o que mais te agrada. Mas lá na busca coloca o quê? Princesa Passarinho, Catarse, Didi Mamusca. catarse.me/respeitem a princesa, sem espaço. Perfeito. Então aí o pessoal também que quiser ajudar a Princesa Passarinho, né, nesse financiamento coletivo, então tá aí o endereço. E também quem quiser adquirir a Alice, né, o livro da Alice. Para adquirir a Alice, você pode falar direto comigo no meu Instagram. É @didimamusca. Perfeito. Olha só, quando tiver impresso, bonitinho, concretizado, você traz aqui para falar? Trarei. Para mostrar pro pessoal. Então, ele vai ficar bem bonito. Quero agradecer a participação. Foi um prazer. Passa rapidinho, né? Passa rapidinho. Eu fico tão nervosa, mas passa rapidinho. A conversa é tão boa que flui, né? Eu odeio falar em vídeos, assim, pra mim é sempre um estresse, mas passa rapidinho. Mas já acabou, passou. Didi, muito obrigado então pela participação. Foi um prazer. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco o Caio vai estar aqui. Estamos de volta com o segundo bloco do Universo Épico e agora o bate-papo é com o Caio, que é quadrinista. Ele já esteve aqui no Universo, né? Sim. Com o Quintana, para falar das peripécias de uma rainha entediada. Exato. Né? Aquela animação que você já viu aí no Tela Livre, aqui na TV Câmara. Agora chegou a hora da gente falar sobre um projeto seu, né? O Segredo de Baba Ganoush. Isso. Não é um livro de receita. Não é um livro de receita. Esse é um projeto autoral meu, né? Então, esse é um lado meu como autor, né? Não sou só desenhista, só ilustrador do projeto. É uma coisa que vem assim acompanhando comigo já faz bastante tempo, a ideia, né? Sempre que eu penso em começar um projeto novo, autoral, cada autor tem uma forma diferente de despertar a ideia, né? Mas eu sempre começo com o tema, qual que é a mensagem, né? E esse, pra mim, assim, desde o começo era um livro que eu queria falar um pouco sobre preconceito, sobre o lado mal dentro das pessoas, o que causa uma atitude má, né? E o nome, na verdade, é um trocadilho. A comida, né, o baba ganoush, que é uma pasta de berinjela, né? Na verdade, o nome, a etimologia do nome, ela vem realmente do árabe, né? O baba sendo uma forma de você se referir carinhosamente ao seu pai. E ganoush, possivelmente um nome próprio mesmo. Então, o meu protagonista chama Ganoush. E a brincadeira é justamente essa, como o meu segundo protagonista, né, que é o garoto, o Pichu, ele se refere ao Ganoush, ele se refere a ele como pai, né. Então esse Baba Ganoush tem um segredo, né? Tem um segredo. Sem dar spoiler, né? Sim, O que seria aí, o que você pode lançar pra gente já pescar, né? Eu acho sempre legal, assim, as pessoas vêm falar pra mim, depois que elas leem minhas histórias, vêm comentar um pouco, né, pra mim o que elas acharam, elas sempre... Eu acho interessante isso, elas sempre falam que eu mostro, claro, né, dentro da mensagem do que eu tô querendo contar, eu explico o que eu tô querendo explicar, mas ao mesmo tempo tem sempre
coisas que eu escondo, né? Eu acho que uma história legal é uma história em que, assim, o autor, ele mostra aquilo que é necessário para que a pessoa faça uma interpretação, e a interpretação também, claro, vai ser pessoal, diferente para cada um, mas ao mesmo tempo é legal que ele esconda certas coisas, para que a pessoa consiga preencher aquilo até com a própria vivência dela, o repertório dela, né? Mas o segredo, no caso, seria o que faz do protagonista, e nesse caso não é tanto um spoiler, mas o que faz o protagonista ser uma pessoa ruim, desagradável, meio mal-humorada, violenta até, né? E a ideia é justamente isso, ao longo do processo, assim, você descobrir isso e durante essa descoberta você também fazer uma reflexão, assim, sobre, né, o que é o lado mal, assim, da gente, né? Não é necessariamente algo que vem de fora e que influencia a gente a tomar uma atitude ruim. Às vezes é uma coisa interna mesmo, mal resolvida, que a gente precisa observar, né? Ou seja, você cria então uma expectativa no leitor e aí joga uma outra realidade, né? Colocar o segredo no título já é um segredo, já é uma forma muito boa, assim, de você chamar atenção, né? De você conseguir que as pessoas despertem um interesse, assim, sobre o que vai discutir aquela obra, né? Agora, qual é o seu segredo, né? De roteirizar, ilustrar, fazer cor? Como é que faz tudo isso? Acho que assim, aqui no Brasil, o autor de quadrinhos, ele tem que ter uma paixão mesmo pelo que ele faz, né? A gente normalmente trabalha prestando serviços como designer, como ilustrador, às vezes algumas pessoas de outras áreas como roteirista, como designer gráfico, mas quando a gente pensa num projeto autoral nosso, aí é a hora em que a gente quer tomar controle completo da coisa, né? Então esse é um projeto assim que eu já venho assim há algum tempo pensando nele, né, lidando com ele dentro da minha cabeça. Então quando chegou a hora de colocar para fora, apesar de eu chamar pessoas que me ajudaram, né, teve gente que me ajudou com o lado do design gráfico, gente que me ajudou com o lado de acabamento, mas eu quis tomar as rédeas mesmo da coisa para ficar dentro da minha visão, né? E então, sim, eu trabalhei em todas as áreas possíveis ali do projeto, mas é uma coisa legal, assim, acaba sendo uma coisa de verdade. É trabalho, claro, é uma coisa que a gente faz como trabalho, mas ao mesmo tempo, pra gente quando é o nosso trabalho autoral, né, pra gente é prazeroso também. Vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Como é que foi que nasceu o livro, né, o quadrinho? Quais foram as suas experiências e referências? Quando eu comecei a desenhar, meu repertório era, assim, bem distinto, assim, eu gostava de ler de tudo, né? Lia quadrinho japonês, lia quadrinho americano, gostava muito de algumas coisas europeias, brasileiras também. Um pouco mais tarde, na verdade, eu fui descobrir o quadrinho nacional, né? Desde coisas mais antigas, assim, né? O Laerte, Angeli, até coisas mais, né? Quando eu já era um pouco mais formado, eu comecei a ler autores como os Gêmeos, né? O Ba e o Moon. E aí aquilo, assim, foi uma sopa de referências, assim, de influências, acho que para chegar onde eu sou hoje. Tenho influências que eu percebo muito mais presentes no meu trabalho, né? Mas eu acho que, assim, eu tento fazer algo que não se rotule num gênero, né? Porque a minha ideia é justamente, assim, é ter um público mais abrangente possível. Do livro, do quadrinho, qual é o público? Ele também tem uma faixa etária de 14 anos para cima, né? Porque ele lida com algumas temáticas, assim, mais... Não que seja muito forte, assim, mas lida sobre violência, fala sobre violência, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas pra mim é uma história, assim, que de verdade, assim, ela chegaria até públicos muito diferentes. Pessoas que talvez gostem de mangá, talvez se interessem, pessoas que gostem mais de quadrinhos mais adultos, mais quadrinhos americanos, talvez tenham um lado também que se interessem. Eu gosto muito de fazer uma reflexão sempre muito em todo quadrinho, assim. Eu gosto da ideia, claro, de quadrinhos que são puramente ação, puramente, né, fatos, assim, que é muito divertido também. Mas quando eu vou fazer o meu trabalho autoral, eu tento fazer sempre algo mais... assim, com uma mensagem por trás, com alguma discussão filosófica até, talvez, assim. E nesse quadrinho não é diferente, assim, eu tento fazer isso. Ele começou, na verdade, esse quadrinho particularmente, eu acho que já deve estar fazendo uns 5 anos. 5 anos? Acho que sim, E esse, pra mim, foi uma experiência muito legal de ter um afastamento. Porque normalmente no nosso trabalho autoral, a gente
a gente empolga, faz e lança, né? Numa toada só. Esse quadrinho foi um pouco diferente, assim, eu pude escrever, ter um certo afastamento, e aí, alguns anos depois, eu retomei aquilo, reli o roteiro, revisei, tirei coisas que eu não achava legais, coloquei coisas novas. Então foi um trabalho que, assim, eu tive uma experiência legal de amadurecimento, assim, talvez, né? E aí ele finalmente saiu no ano passado, né, pela editora Zarabatana, foi publicado em dezembro, né, no Comic Con do ano passado. Também teve apoio do PROAC, né, da iniciativa do Estado de São Paulo, de apoio à cultura, né, aos produtores culturais. Mas é isso, assim, é um projeto que eu acho que tá bem legal, assim, que foi bem interessante de fazer. E é com esse projeto que você também foi indicado no troféu? Isso, HQ Mix? Saiu agora, né, a lista dos indicados. Eu tive a surpresa, assim, de estar indicado como melhor colorista, né, majoritariamente por conta desse projeto aí. Achei bem legal. Eu sempre, assim, tomo muito cuidado, assim, com as cores que eu vou usar, tento trabalhar muito com paletas restritas, tento tomar muito cuidado com as cores terem algum significado, né, dentro daquela ilustração, dentro daquela história. então acabei ficando bem feliz, assim, acho legal ter um certo reconhecimento, assim, por algo que realmente sempre foi um pouco do meu foco, né. E é difícil o trabalho de independente? Como é que é? É complicado, assim, aqui no Brasil, assim, a gente está num momento muito de mudanças, né? Acho que não é nem no Brasil, é no mundo inteiro. É um paradigma totalmente se renovando. Por exemplo, uma crise na área editorial, né? Então a gente tem complicações de distribuição, de venda mesmo, né? Não é só na área de quadrinho, na área editorial como um todo, né? Você acha que vem crescendo a procura pelos digitais? Vem crescendo, acho que vem crescendo a procura pelos digitais, e também acho que, assim, está se tornando agora, as pessoas estão enxergando agora o poder do independente, como você falou também, seja por vias digitais, ou seja por autopublicação, né? Porque acho que essa é meio a tendência das coisas. A gente viu isso um pouco, por exemplo, no mercado musical, né? E eu acho que é legal a gente enxergar um pouco de coisas que já aconteceram, tomar aquilo como experiência. No mercado musical, o que aconteceu foi que as grandes gravadoras, elas se tornaram menos poderosas, elas deixaram de ser os guardiões, né, que controlavam o acesso, né, de produtores ao mercado. E hoje em dia a gente tem, na verdade, uma produção, assim, gigantesca de autores independentes, né, de nicho. Então, ao invés de você ter poucos gigantescos produtores, você tem um número muito maior de produtores que têm públicos menores, mas muito fiéis, né? Você já tem a versão do Baba Ganoush em digital? Ele pode ser comprado em versão digital. Ele tem, esse particularmente eu acho que foi bem interessante também, porque por conta do PROAC, a gente teve uma adaptação dele para audiodescrição. Então a ideia era incluir um outro público que sempre teve uma certa exclusão, assim, do quadrinho por não conseguir ler, né? E aí a gente fez uma audiodescrição que tenta criar um pouco da ideia, da atmosfera do quadrinho totalmente por áudio, né? Ô, Caio, você tá sempre ligado nas questões também de animação, né? Sim. Existe a chance, a possibilidade de se tornar também uma animação? Eu gosto muito, tenho muita vontade, assim, de transformar meus projetos autorais também em animação, né? Mas aí é um passo enorme, realmente, assim, a grande dificuldade... Já é difícil fazer um quadrinho, imagine uma animação, exatamente, né? A área de animação, a grande dificuldade é o financiamento, o desenvolvimento de projetos, né? É muito atrelado a grandes produtoras, é muito atrelado a canais, plataformas, né? Leis de financiamento, leis de incentivo, né? Então, assim, é uma vontade, com certeza, que eu tenho. Eu já tenho trabalhado, assim, o meu projeto, por exemplo, de 2017, que é o Onsen, eu tô transformando ele em motion comic, né? Então, não é exatamente uma animação, mas a ideia é ele ter um pouco desse aspecto audiovisual. Então, vai ter dublagem, vai ter som, né? Mas ele não é completamente animado. A ideia é ter um quadrinho digital, né? A gente está vendo bastante dessa mídia. Agora teve uma publicação da Marvel, né, no Netflix, que é um motion comic, não é uma animação. Então é uma nova plataforma também, é uma nova mídia que essa, assim, eu acho que é uma possibilidade um pouco mais concreta, assim. Mas tenho vontade, com certeza. Uma nova possibilidade. Uma nova possibilidade, com certeza. Tem previsão de sair esse motion comic?
O Onsen ele deve sair até, eu acho que assim, eu espero que até o final do ano, mas talvez atrase um pouquinho. É pra Comic Con? Eu queria fazer ele pro Comic Con, né, pra lançar ele no Comic Con também, mas pro Comic Con eu tenho outro projeto, é um artbook, uma coletânea de quadrinhos também, que vai chamar Mirepoix, mas a minha ideia assim, é sair o mais breve possível, do final do ano pro começo do ano que vem. Sensacional, eu já quero deixar o convite aqui que na hora que sair, né, você vem contar pra gente essa novidade. Maravilha, fico feliz. E aí o pessoal de casa que gostou e quer acompanhar, né, o seu trabalho e cobrar ali, tô esperando. Como é que faz? Tem aí umas redes sociais pra te acompanhar? Acho que hoje em dia o que eu tô mais ativo é o Instagram, né? Acho que o pessoal pode me procurar no Instagram, Caio Io, com Y. E lá a gente pode trocar uma ideia, eu tento ser bem, assim, acessível, o pessoal vem perguntar, vem, né, tirar dúvidas, assim, eu tento realmente atender todo mundo. Olha só, Caio, eu quero agradecer então a participação. Obrigado. Assim, passou muito rápido, né, esse bate-papo. E olha só, o convite tá feito, volta aqui pra contar pra gente. Com certeza, fico feliz. Obrigado. Okay. Muito obrigado. O Universo Épico fica por aqui, na próxima semana tem muito mais. Tchau!